Gente, hoje nós vamos falar sobre candles. E eu fiz questão de fazer essa aula sobre candles porque eu acho que é importante a gente entender durante o trade qual é o candle que realmente pode representar uma ameaça para o seu trade ou não. Ou qual que é um candle que realmente ele signifique força e que o pullback em cima desse candle não ameace a força desse candle. Eu condensei aqui, mas vou trazer da forma mais detalhada possível, porque isso foi uma das coisas que me ajudou muito a me dar mais tranquilidade na hora em que eu estou fazendo a gestão do trade. Então, depois que eu entro no trade, isso me ajuda a realmente olhar para o candle e falar assim, não, esse candle aqui é um candle que não ameaça o meu trade, esse candle é um candle que ameaça o meu trade. Então, hoje a aula vai ser sobre candles, basicamente falando. Vou trazer aqui todos os conceitos sobre candles e o que eu analiso durante um trade. Também vou falar um pouquinho de diário de trade e gerenciamento de risco, mas vou focar principalmente na parte prática, porque a teoria eu sei que vocês já sabem, a maioria de vocês. Vou passar um pouquinho da teoria, mas eu vou realmente falar mais da prática, como que vocês fazem um gerenciamento de risco na prática, como é que calcula a quantidade de lotes na prática, e em relação ao diário de trade, algumas opções para as pessoas que são mais disciplinadas e menos disciplinadas também. Então, eu vou dar algumas alternativas para vocês registrarem o trade de vocês. Como eu falei para vocês, dentro da estratégia do Oliver, o que ele fala é que o mais importante na hora que você for avaliar o gráfico e avaliar o trade é realmente o candle. E o que o candle está fazendo? Uma das coisas que quando eu comecei lá atrás a fazer era pegar um gráfico de candle e aprender o que significa o candle, porque uma vez o Stormer falou para mim uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que como o gráfico ele já se mostra como com esse formato de velas, você acaba não pensando muito em relação a isso. E tem muita gente que não sabe ler candle. Então, tem muita gente que não sabe que quando o candle abre, e aí ele faz uma mínima, e aí ele faz uma máxima, que é esse paviozinho, e volta um pouquinho e se fecha. Então, a forma como eu fiz para entender um pouco e até conseguir mais tempo de tela, eu pegava uma folha em branco, eu pegava um gráfico de candle bem com um histórico bem longo, e eu desenhava. O candle abriu aqui, ele fez uma mínima, e aí depois ele se fechou, máxima e se fechou. Então, isso me ajudou muito a fazer uma leitura de candle, para vocês entenderem a lógica do gráfico, como que ele se forma, por que que existe um ponto importante, por que que as mínimas estão batendo aqui sempre e fazendo dessa forma uma espécie de suporte aqui, né? Como que você consegue perceber isso? E aqui, uma das coisas que eu gosto de dizer é que depois da abertura, o que você precisa verificar é qual é o grau de pureza desse candle, né? Então você tem um candle aonde os compradores comandam totalmente, ou seja, é uma cor sólida. E quando isso acontece, você tem 82% de uma continuidade desse acompanhamento de cor sólida. É praticamente o mesmo conceito de uma barra elefante, mas aqui independe do tamanho do candle. Aqui a gente está falando que após a abertura desse candle, ele não teve nenhuma presença de vendedores. Então, o que a gente está falando aqui é que é a qualidade do candle. A gente está falando aqui que quando você tiver um candle com uma cor pura, sem nenhum pavio,
você tem uma chance de 82% de continuidade, porque isso aqui significa uma completa e total dominância do lado aonde a cor se apresenta, dos vendedores ou dos compradores. O controle absoluto é um candle aonde eu tenho uma cor sólida, e aqui independe de tamanho, tá, gente? Pode ser um candle pequeno, médio ou grande, mas é um candle de cor sólida e com ausência de pavio. Esse é um candle que, embora não precise ser maior do que os outros candles para significar uma barra elefante, ela também tem grandes chances de continuidade. Por quê? Porque significa que existe um controle absoluto dos compradores, ou existe um controle absoluto dos vendedores. Então, quando vocês verificam uma barra aonde eu praticamente não tenho pavio, olha essa barra aqui, ó. Se não é uma barra de controle absoluto, com ausência de pavio. Se a gente for colocar isso num time frame menor, a gente não vai ter quase que praticamente nenhum vendedor. Aí depois eu tenho uma outra barra de controle absoluto, que ela é pequena, mesmo assim é considerada sim uma barra de controle absoluto. Eu tenho outra barra de controle absoluto aqui, outra barra. Enquanto você estiver num trade comprado e aparecer este tipo de barra, você pode ficar muito tranquilo, porque isso é uma barra de poder, uma barra de controle absoluto. Olha só, uma barra nos 15 minutos de controle absoluto vendedor. Então, é esse tipo de coisa que vocês também precisam avaliar. A regra dos 2/3, gente, é exatamente para vocês analisarem durante o trade o que pode realmente te ameaçar e você racionalmente, sem medo, olhar para a barra e falar: realmente, agora os compradores estão perdendo o controle. Como que funciona a regra de 2/3? Se mais do que 2/3 da cor dessa barra for apagada subitamente, significa que a lei de continuidade de controle absoluto, ela foi negada. E pode ser, sim, que exista um ponto de virada. Como que eu vou fazer essa análise? Essa análise, ela pode ser feita com você dividindo em 3 essa barra. E aí, o que você vai avaliar é se a tomada de vendedores em cima de uma barra como essa, ela supriu os 2/3 aí. Então, eu ainda tenho um controle total dos compradores, e aqui da mesma forma, ou seja, com os vendedores, um recuo com menos de 1/3 dessa barra, eu ainda tenho um controle total dessa barra. Então, aqui, gente, vocês precisam entender o que eu falei sobre máxima, mínima, abertura e fechamento de candle. Vocês precisam saber que num candle totalmente comprador, no candle com controle absoluto, se a máxima for tomada de uma parte subitamente, mas não suprir 1/3 dessa barra, você ainda tem o controle total dessa barra. E da mesma forma, uma barra vendedora. Então, se vocês têm um controle absoluto vendedor, mas subitamente esta barra ela foi tomada de um pequeno pedaço dos compradores, porque aqui quando aparece um pavio, significa que os compradores tomaram um pedaço, mas não mais do que 1/3, eu tenho controle total dessa barra. E ainda assim, com 1/3.
eu ainda tenho um bom controle dessa barra. Ele tomou o controle de 1/3 da minha barra de controle absoluto, subitamente, mas eu ainda não estou ameaçado. Você pode, inclusive, considerar que isso aqui é um pullback dentro. E aí, gente, se vocês forem para um time frame menor, é muito provável que isso seja um pullback no time frame menor. Então, quando vocês olharem uma barra nos 5 minutos perdendo o controle, muito provavelmente, quando vocês olharem nos 2 minutos, será um pullback. E aí você precisa olhar e saber até que ponto esse pullback te ameaça ou não. E mais uma coisa, mais uma informação importante, significa que é uma confirmação do seu trade. Ele tomou até 1/3 dessa barra e você pode, inclusive, vender aqui ainda. Mas você precisa olhar para verificar se realmente está voltando ou se ele vai continuar cobrindo todo esse candle. Então, idealmente, você precisa esperar que esse candle se feche. Quando ele toma 50% de uma barra subitamente, que tinha uma cor sólida, significa fraqueza. Eu só vou saber quando o próximo candle que se abrir aqui, fizer isso aqui. E a partir do momento que esse candle começar a crescer, 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 o que você já pode fazer? Você já pode ir fazendo parcial para diminuir o valor do seu stop. E da mesma forma, então, aqui nesse momento, foi tomada subitamente metade de uma barra de cor sólida e controle absoluto. Aqui. Na medida em que eu ver que o candle está fazendo isso, isso e isso, e aí ele já passou dos 2/3, eu vou diminuindo a mão e diminuindo, porque eu não quero pegar um stop cheio. Então, se vocês perdem 2/3 ou mais dessa barra, porque eu tinha uma barra sólida, de cor sólida, de controle absoluto, que na mesma barra abruptamente perdeu-se o controle. Mais motivo para você permanecer nesse trade, a não ser a sua esperança. Então, gente, isso aqui são indícios de que você não precisa tomar um stop cheio. Se você vendeu aqui e a barra recuou ao ponto de perder 2/3 e teu stop está aqui, você não precisa tomar um stop cheio.